Baruch Hashem. Louvado seja o Eterno. Nós vamos estudar essa tarde a Parashá Vayera. Parashá significa e apareceu. E nós vamos trazer dentro dessa Parashá, vamos tentar entender um pouco a respeito do poder dos nossos méritos. Baruch Hashem. Dentro da Parashá Vayera. Nós vamos ver que a Parashá, a Parashá anterior, que foi a Parashá Lelechá, nós vamos ver que o Eterno chamou Avraham, se apresentou para ele, faz uma aliança com Avraham, né? Você que pode ter tido o prazer de ler um pouco mais sobre a Parashá Lelechá, você vai ver que o Eterno faz um pacto, uma aliança de corte, onde é cortado em duas partes, os animais, né? Ali foram cortados uma vaca, uma ovelha, uma cabra e 2 pássaros. Só os pássaros não foram cortados no meio, mas os outros foram cortados onde o Eterno passa no meio dessa aliança, simbolizando a concretização da promessa que ele faz para Avraham, que ele seria uma pai de multidões, né? E aqui na Parashá Vayera, ele se apresenta diante de Avraham. Ele olha Avraham depois da circuncisão, da Brit Milá, né? E vê Avraham um pouco triste, porque Avraham, ele tinha uma coisa muito, muito forte dentro dele. Quando ele tinha a possibilidade de fazer uma mitzvah, ele se apressava em fazer a mitzvah. Quando o Eterno ordenava ele fazer alguma coisa, ele se apressava em fazer, em obedecer. E ali, quando ele estava sentado na tenda, ele sempre se assentava na entrada da sua sucá, da sua tenda, e esperava os beduínos, os estrangeiros passarem por ali, porque o seu desejo era fazer de tzedakah, era alimentar aqueles viajantes. O Eterno viu ele meio triste, porque não passava ninguém ali naquele momento, e ele estava abatido devido à circuncisão. No 3º dia, ali nos carvalhais de Mamre, no dia mais sofrido da sua circuncisão, a sua Brit Milá, e o Eterno então envia ali os malachim, os mensageiros, onde a Torá fala que ele próprio se apresentou para Avraham. E é nessa parte que nós queremos entender um pouco sobre por que o Eterno se apresenta para Avraham, por que o Eterno tem um prazer tão grande em Avraham, e nós, como filhos de Avraham, que somos filhos de Avraham através da emuná, através da fé, porque ele é o nosso pai, na emuná, na confiança, na fé. Ele nos ensinou como deveria ser. Então, através do sangue de Mashiach, nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Avraham. E por que o nosso pai era tão amado? Por que o Eterno gostava tanto, se preocupava tanto? O que chamava atenção em Avraham? E é isso que nós vamos ver hoje, né? O título da ministração é O Poder dos Nossos Méritos. Daí você já pode ter uma ideia do que nós vamos aprender hoje. Por quê? Será que nós temos méritos diante do Eterno? Será que o Eterno tem reconhecido nossos méritos diante dele? Porque o nosso pai Avraham tinha méritos. Amém? Baruch Hashem. Nós vamos estudar em Bereshit, Amós e Yohanan também. Aqui eu coloquei uma balança, ó. Aqui está em inglês, méritos e sim significa pecados, né? Mas se a gente está falando de méritos, poderia também ser transgressões, né? O que caracteriza um grande tzadik não é porque ele é perfeito a ponto de não errar. Tzadik é um justo, todos sabemos, é um justo, né? Mas um justo significa que na balança, e aqui eu já vou fazer uma introdução, na balança espiritual do Eterno, ele tem mais méritos do que transgressões.
E Abraão era assim. Abraão, ele se esforçava para que ele tivesse méritos diante de Eterno. Ele tem mais méritos do que transgressões, do que pecados. E Abraão, ele era reconhecido diante do Eterno pelos seus méritos. Como eu disse, quando ele via um viajante, ele corria, como ele fez com esses malahimos. Mas ele não tinha visto que era malahim. Ele viu 3 homens à distância, que estavam sobre ele. Apareceram para ele. E aí ele se apressa, ainda que eles estivessem com dores, ele vai até os homens e fala, por favor, entrem na minha tenda, né? Não é assim? Vamos passar ao primeiro slide. Olha só, Bereshit 18:1, e agora nós começamos a paraxá. E apareceu junto aos carvalhais de Manre, enquanto ele, Abraão, estava sentado à porta da tenda, no calor do dia. No calor do dia, diz que era mais ou menos meio-dia quando aconteceu, né? Quando o sol estava na parte mais alta, né? Imagina ele com dor, no calor escaldante, e quando aparecem os malahims diante dele, mas lembrando que eram 3 viajantes. É muito interessante nós entendemos que os anjos que a Torá nos fala, não é esses anjos que nós estamos acostumados a ver, aí pintados, sabe, nas capelas de asinha, de auréola, não tem nada a ver. Existem categorias de anjos, e essa categoria de anjos era Ish, eram homens, eram anjos semelhantes a seres humanos, né? E ele se apressa para cumprir essa mitzvah. E ele ergueu os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé diante a ele. E vendo-os, correu da parte da tenda e o seu encontro, e inclinou-se à terra. Meu Senhor, se achei graça aos seus olhos, por favor, não deixe seu servo. Vão na minha casa, vão na minha tenda, vamos se alimentar. Porque Abraão chegava, quando chegava um viajante, ele chamava a família dele para fazer uma refeição, servia a refeição para esse viajante, como uma tzedaká. Porque imagina, o viajante andava vários quilômetros, certo? Sede, cansaço, calor. Quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, lava os seus pés, certo? Isso é um sinal de cuidado, para que eles descansassem, né? E também para tirar aquele pó da terra, né? E serve a eles uma comida. E sabe o que ele fazia também? Ele falava para eles, agora que eu servi um alimento para vocês, um almoço, vamos agradecer ao Eterno, ao único Deus verdadeiro, por essa comida. E os viajantes nunca tinham ouvido falar de Adonai, né? Como assim? O único Deus verdadeiro? Como assim? Quem é esse Deus? Eu tenho que fazer essa brahá? Ele falou, você tem 2 escolhas. Você faz a brahá e come, se alimenta, e amém, Baruch Hashem. Ou você não faz a brahá e paga 200 kesher no alimento. Parece um pouco, né? Meio que ditatorial, né? Mas era uma forma, ele nunca cobrou de nenhum viajante, mas era uma forma do viajante, não, mas peraí, eu tenho que pagar? Não, deixa eu saber um pouco mais desse Deus, porque a hora que mexe no bolso do cidadão, né? Mexeu no bolso do cidadão, o negócio dói, né? E ele fazia isso como estratégia, e ali ele começava, olha, o mundo foi criado em 6 dias, no 7º dia, Adonai descansou, e ele é o criador de todas as coisas, ele fez todas as coisas. No Mabul, no dilúvio, ele mandou o dilúvio e salvou Noah. Sabe o nosso pai Noah? Ah, sim, conheço o pai Noah, conheço. Ele salvou Noah, nosso pai. Aí ele começava, por isso que ele era, o chamado dele era ser luz para as nações. E em Arã, ele era considerado Avram, porque era Av, pai, e Irã, pai de Arã, porque ele já fazia isso. Então, o primeiro chamado do Eterno ele cumpria, que era ser luz para as nações. Como é bom, como é bom, como seria maravilhoso se todo o povo de Deus se apressasse em fazer mitzvot, em falar de Deus. Se nós falarmos desse Deus verdadeiro para as pessoas,
As pessoas, como eu disse mais cedo, a alma das pessoas estão gritando para conhecer o verdadeiro Deus, porque a alma, ela é pura. A alma dentro de nós, a nossa Neshama, ela é pura. Todo ser humano tem uma Neshama pura. O que acontece são as transgressões dos seres humanos, do homem, é que faz com que a Neshama se apague. Mas a sua essência é santa, é tzadik, é kadosh. E ela quer ouvir mais sobre esse Deus. Como seria bom? Então, Abraão, ele tinha um mérito diante do Eterno de falar dele, de apregoar a respeito do seu nome, de quem era ele. E uma coisa que nós conseguimos diante do Eterno através desses méritos, dessas obediências, dessas mitzvot cumpridas, são alguns presentes de Deus que o Eterno nos dá. É sabido que cada vez que nós obedecemos ao Eterno, e é isso que eu quero deixar, que eu não posso perder o foco nessa tarde, que cada vez que nós obedecemos ao Eterno, isso gera para nós, diante do Eterno, esses méritos, esses créditos diante do Eterno. E Abraão era um homem que tinha muitos méritos, porque o coração dele estava em obedecer a Adonai. Tanto que ele passa por 10 testes e cumpre todos. E o Eterno olha para ele e fala assim, não, esse verdadeiramente além de meu filho, é meu amigo. Ele me ama de verdade. E assim temos que ser diante de Adonai. O mérito de Abraão gera diante de Deus o favor de Deus para com ele, né? Vaerá também significa, além de apareceu, honra. Então o Eterno visita Abraão não por visitar, mas para honrar Abraão. Quando ele viu os malahims, e ele próprio fala através desses malahims com Abraão, ele estava vaerá, honrando Abraão, Baruch Hashem. Então a primeira coisa que nós temos diante do Eterno, quando nós obedecemos a Deus, aos seus mitzvot, aos seus mandamentos, é honra diante de Deus. Esse homem é um homem diferente. Essa mulher é uma mulher diferente. Quanto maior o grau de dificuldade para nós cumprirmos a mitzvah, mais honra nós temos diante do Eterno. Era difícil para uma pessoa que fez uma cirurgia sem anestesia, no seu órgão sensível como foi, era difícil ele se levantar e correr até. Era difícil. Aos olhos humanos, era difícil. Se fosse eu, se fosse você, pois é, morrido, ótimo. Pois é, pensa. Agora, com anestesia. Agora, e depois tomando, né? Cetoprofeno, tomando, né? Imagina, o homem já com... Ele tinha 99 anos. Fazer uma Brit Milá sem anestesia, no calor do meio-dia, e correr para fazer uma mitzvah? Pensa. O que eu quero dizer com isso? O Moré quer dizer o seguinte: quanto maior o grau de dificuldade para você, para cumprir o mandamento de Deus, mais você está sendo honrado diante do tribunal celestial. Mais os malahims de justiça vão chegar no Eterno e falar assim: olha, esse irmão é muito difícil para ele não responder quando chamam a atenção dele ou quando ele é humilhado. Mas ele se conteve, ele segurou o seu eu, ele apagou o seu eu e por amor da sua palavra, Pai, ele não retrucou, ele não pagou com a mesma moeda. E é acreditado um mérito, como se fosse uma moeda celestial diante de Hashem. É muito difícil para essa pessoa vencer essa tentação, mas quando ela vence, o malahim chega, o nosso irmão venceu
essa tentação e é acreditado mais um mérito. Abraão tinha muitos méritos diante de Hashem, a ponto de ele mesmo, o Eterno mesmo, se apresentar para ele e apresentar os seus planos também. Pelo mérito de Abraão, olha como foi a visita. O Midrash Agadá Bereshit 18:2:2. Midrash Agadá Bereshit 18:2:2. Diz assim, ó: e aqui estão 3 pessoas que foram até Abraão visitá-lo. Primeira, Micael, Gabriel e Rafael. Mas por que os 3 foram visitar Abraão? Rafael veio visitar Abraão para curá-lo. Porque imagina, como a nossa Arroto acabou de falar, a Letícia, os meninos tomando tanto remédio, com anestesia, e eles sentiram muita dor. Imagina o nosso pai. Estava desfalecido, coitado. Estava, como diz a nossa Arroto, morrido, né? Mas a sua Neshama estava 100%, que ele queria praticar. Então, Rafael, que é o malá responsável por cura. O que nós fazemos aqui? O Moné Vambei fez aqui uma tefilá. Como que chama tefilá, Moné? Refuá. Então, Rafael vem de refuá, de cura. Refuael, a cura é de Deus. Olha que maravilha, ó. A cura, refuael, el é Deus. Refuael, a cura é de Deus. Eles foram para curar Abraão. Refuael, Rafael. O segundo malá, pelos méritos de Abraão, foi enviado para pregar a Sara. Olha, você vai ter um filho. Aonde nós vemos na Torá que o próprio Deus estava falando através de Micael, ou Miguel, nós conhecemos como Miguel. Certo? Através dele, o próprio Eterno estava falando para Sara: você vai ser mãe. E porque você riu, o nome dele vai ser Risada. Você está rindo? Muitas vezes o Eterno promete as coisas para nós, ele vem uma revelação divina para nós, e nós achamos graça. Comigo não vai acontecer. Eu subir no púlpito da sinagoga Beit Shalom para ministrar? Não, comigo não vai acontecer. Eu fazer um razã? Não. Eu vou ser um olê? Não. Eu vou tocar aqui no louvor? Eu pensei isso. Eu pensei, confesso. Eu, com o Brendo, com Letícia, com Jéssica, toda vez que eu subo aqui eu falo isso, né? Eu vou parar. Vou falar mais não. Mas o Eterno vem para cumprir as promessas através dos nossos méritos. A graça do Eterno, ela nos invade, ela faz com que aquilo que falta para nós alcancemos. Mas o fato de nós obedecermos traz méritos e os milagres de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus através de Malar foi que Sara seria curada da sua esterilidade e daria à luz. Mas meu marido tem 99 anos. Mas você vai dar à luz. Mas eu não posso. Mas você vai fazer. Vai acontecer na sua vida. Porque é o Eterno que liberou a bênção. Não é você. Os seus méritos, a sua obediência, a sua atitude diante de Deus, ele move o céu para que o Eterno envie a bênção. Os méritos são isso. Por isso que Tiago fala assim: mostra a fé sem obra, ela é morta. A emuná, a confiança, você dizer que confia, mas se você não tem obra, isso não vale de nada. Mas mostra a sua fé, que eu mostro a minha obra. A fé, a emuná, precisa estar atrelada às nossas atitudes de obediência com Deus. Não somente pela fé e obediência. Amém? E Gabriel veio para quê? Gabriel vem da palavra gevurá, que é severidade. Então, no original seria gevurael, ou a severidade de Deus. Ele veio para derrubar Sodoma, ou Sidom e Amorá. Então,
quando o anjo os dois anjos sobem até Sidom e Amorá, fica um e sobe. Um deles era Gabriel, que traz juízo. Gevurá significa juízo, severidade, sobre a cidade, que era uma cidade totalmente contra os princípios divinos, contra os estatutos da Torá. Sidom e Amorá, ou Sodoma e Gomorra, era uma cidade totalmente pecaminosa, onde imperava assassinato, incesto, prostituição, zoofilia. Tudo, imagina um homem e tudo de ruim que ele pode fazer. É o que acontecia em Sodoma. E tinha uma coisa que ainda, para piorar a situação, se um estrangeiro chegasse lá, ele passava fome até morrer, porque ninguém cuidava do estrangeiro, totalmente contra o pai Abraão, né? Eles não aceitavam o estrangeiro na terra. Aceitou Lot, que ficava às portas, porque era de interesse deles. Ficava às portas, era o único. Ora isso. Então, Sidom e Amorá não tinha méritos diante do Eterno, não tinha. Infelizmente não tinha. Então, da mesma forma que o Eterno traz honra para aqueles que obedecem, ele traz desonra e juízo para aqueles que não obedecem. Ah, mas o Eterno é mau? Não. Vem cá. Você tem um cartão. Vou tentar fazer uma ilustração aqui. Você tem um cartão de crédito. Se você compra no cartão de crédito e você paga a fatura, isso gera mais crédito, não é? Normalmente é assim. Aumenta o seu limite, né? Você tem milhas, não é isso? Tem milhas que você pode viajar, não é isso? Então, gera bênção, né? Mérito. E se você tem um cartão de crédito que você gasta todo o limite e não paga? Fica no vermelho e aí você sofre, não é? Sofre penalidades por isso. A mesma coisa é com a Torá. Se você obedece, você tem mérito. Se você vai contra a Torá, você tem maldição. Você tem juízo na sua vida. Ah, mas a minha vida está difícil. Vamos avaliar. São testes ou são coisas que nós temos que mudar? Os testes são para mudança. Só que quando você tem uma alma que se arrepende, o Eterno te dá misericórdia. Mas quando a pessoa não se arrepende, ele sofre o juízo. E Sidom e Amorá sofreram o juízo. Ao contrário do nosso pai Abraão, que tinha méritos. Olha só. Adonai disse assim, devo ocultar a Abraão o que estou de fazer, visto que Abraão certamente será uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Lendo isso aqui, você pode parar para pensar comigo. O Eterno precisava falar alguma coisa para Abraão? Não, eu vou exterminar Sidom e Amorá, pronto, não tem que dar satisfação. Né? Ele não precisava dar satisfação nenhuma. Mas ele amava tanto Abraão, e Abraão tinha tanto mérito diante dele, que fala assim, não, Abraão será um pai de uma grande nação. Ele é um justo, um tzadik. Como que eu vou destruir uma nação e não contar para ele o que eu vou fazer? O Eterno, na sua justiça, não achou justo não revelar o seu plano a Abraão. Porque tamanhos eram os méritos de Abraão perante o Eterno. Então, a segunda coisa que nós conseguimos com o Eterno é a revelação divina. Quando nós somos obedientes, quando nós estamos no caminho do Eterno, o Eterno nos ama a ponto de nos revelar o que Ele está para fazer, ou os seus planos, seja pela palavra, ou seja por revelação divina mesmo. Maioria das vezes é pela palavra. Por exemplo, o Urosh, Betzalel, Marco,
muitas coisas que vão acontecer, o Roche, é ou não é Roche? Ele sente antes de acontecer. Pelo fato dos méritos que ele tem. Eu vou falar dele, não vou nem falar de mim. Pelos méritos que ele tem diante de Hashem. E um líder precisa ter essa revelação. Você na sua casa precisa ter essa revelação. Porque da mesma forma que acontece na sinagoga, acontece na primeira carrada da sua vida, que é a sua casa. Então o líder da sua casa precisa ter essa revelação. E isso é através da intimidade com o Eterno. Então o Eterno se revela para os seus filhos. E olha o que está escrito em Amós 3,17. Adonai, Deus, não faz nada sem revelar seus planos a seus servos, os profetas. Ah, mas isso aí é para os profetas. Não, para todos aqueles que têm uma aliança com Deus. Ele revela. Então não importa o que vai acontecer na sua vida, o Eterno já está cuidando de você e com certeza Ele já revelou para você. E Ele revela os seus planos para nós. Então outra consequência com os nossos méritos, o poder dos nossos méritos é trazer honra e trazer revelação de Deus para a nossa vida. Olha só, a Constituição sodomita incluía nas seguintes leis. Olha como que era Sodoma naquela época. É proibido alimentar um pobre. O pobre chegou, vai morrer de fome. Cada um dava uma moeda para o pobre, que eles tinham mais rico, que eram mais ricos, eles davam uma moeda que estava cunhada o seu rosto. Então vamos supor, se ele pegasse 10 moedas, eram 10 moedas diferentes. Cada um tinha uma moeda no seu bolso, para dar para o estrangeiro. Quando o estrangeiro pegava aquela moeda e chegava num local para comprar alguma coisa, o dono do estabelecimento olhava aquela moeda e falava assim, ele é estrangeiro. Não vou poder vender. E ele, não posso te vender. E ele chegava num estabelecimento, não podia vender, no outro estabelecimento não podia vender, no outro não podia. Ele não comprava nada para comer, coitado. Sabe o que acontecia? Morria de fome dentro da cidade mais rica da região. Morria de fome. E após ele morrer de fome, cada um que deu a sua moeda, assim diz o Midrash, chegava lá e pegava a sua moeda de volta. Porque eles achavam que se os estrangeiros entrassem na sua terra, eles deixariam de ser ricos, eles perderiam a sua riqueza. O egoísmo de Sodom e Amorá fez com que o Eterno destruísse ele. Porque o clamor daquelas almas, diz a Torá, chegou até o trono de Deus. A maldade daquelas almas chegou até o trono de Deus. E o princípio da sabedoria judaica, para quem é abastado, é que o Eterno te dá para ver onde está o seu coração. Se você vai abençoar aqueles que precisam, que necessitam. Aí eu te pergunto, Abraão era rico? Muito rico. Muito rico. Muito rico. Abraão era muito rico. Tinha muitas ovelhas, muitos pastores a seu serviço. Muito. E ele queria praticar mitzvah. Ele queria fazer de tzedakah. Princípio da prosperidade judaica. Tenha o seu coração em fazer de tzedakah, em cumprir mitzvah. Tenha o seu coração amor a Deus e amor ao próximo. O Eterno te dá, sabe aquela passagem? Ao que muito é dado, muito também é cobrado. Nada é sem propósito nessa terra. Se você tem um chamado para ministrar e não ministra, você vai ficar doente, você vai atrofiar. É verdade, gente. Se Deus te deu um chamado, se Deus te deu vamos falar um talento, né? Um conhecimento, e você não transfere isso, você vai sofrer consequência. Se o Eterno te dá muitas posses e você não abençoa, você vai sofrer consequência. Você está falando que vai matar os ricos tudo? Peraí, gente. Não, peraí. Eu estou dizendo que o Eterno tem uma responsabilidade com você e você com o Eterno. Amém? Amém? E não é só para quem é rico, não. Peraí. Não é só para quem tem muito dinheiro, não. Todos nós temos essa responsabilidade de abençoar, de fazer de tzedakah. É um princípio de sabedoria e de prosperidade. Amém?
Quando um pobre chegava em Sidom, cada cidadão começava a dar uma moeda, na qual estava gravada a moeda, o nome do dono. O pobre pegava a moeda, que eu disse, com alegria, mas ninguém lhe vendia comida por essas moedas. Assim o pobre do homem morria de fome. Então todos recuperavam suas moedas de volta. Olha que maldade. Esta era a única caridade permitida pela lei de Sidom. Só podia dar essa moeda para eles morrer. Era sentença de morte. Eu vou te dar uma moeda da morte. Está aqui. Misericórdia. Ninguém pode, segunda lei, ninguém pode convidar um desconhecido para a sua casa. Sabe, Abraão chegava, vamos para minha tenda. Não. Chegou, tem que ficar lá fora. Não pode entrar na casa. Você vê quando Ló chama os anjos lá para a casa dele, o povo bate lá na casa. A gente quer esse povo aí, quer esse homem aí. A gente quer, traz eles para fora. Não pode, é contra a lei. É como se eles tivessem, em outras palavras, é como se eles tivessem pedido um mandato assim, Você não pode ter esses visitantes na sua casa, Ló. Põe eles para fora, senão a gente vai matar você e suas filhas e sua família. E era lei. Então, cuidado com as leis, viu? Cuidado. Nós temos que tomar cuidado onde nós estamos. Algumas leis severas que vai contra a Torá. Vigia. Vamos obedecer a Torá. Amém? Qualquer desconhecido que passe por Sidom será maltratado e roubado. Então, o estrangeiro lá não tem vez. E a Torá fala, cuide do estrangeiro da sua casa como ele fosse seu povo. É assim que a Torá fala. Quando fala do Shabat, guardará o Shabat tu, a tua escrava e o estrangeiro que está nas tuas portas. O que você comer, o estrangeiro tem que comer. Olha, totalmente contra a Torá do Eterno. Qualquer pessoa que seja vista dando comida a um pobre ou um estrangeiro será punida com a morte. E aí o Midrash conta a respeito de duas mulheres, duas moças, que uma chegou para pegar água e falou assim, faz tempo que você não vem aqui no poço, o que acontece? Eu estou com vergonha, em casa a gente está sem comida. E uma das amigas ficou conduída com ela, vou contar rapidamente aqui para a gente, eu estou encerrando. E encheu o jarro de farinha, enquanto aquela que estava passando necessidade foi com um jarro de água. E quando chegou no poço, eles trocaram o jarro. Uma pessoa de Sidom viu o ato de benevolência daquela menina. Aquela família foi sentenciada à morte por cuidar do pobre que estava dentro da sua casa. Era muita maldade. Mas o homem, quando não obedece a Torá, ele está propenso, um abismo puxa o outro, e o coração do homem é mau. E ele vai buscar mais maldade. Assim é a humanidade que nós vivemos hoje. Sem méritos, nós não temos a graça do Eterno sobre as nossas vidas. E nós vivemos na escuridão. Então o poder dos nossos méritos é viver na luz da Torá, do Eterno. É não viver nessa escuridão, de cada vez decair mais espiritualmente. Amém? Bereshit 19:16. Eles disseram, pegue suas filhas que estão aqui, de outra forma vocês serão eliminados. Todavia ele se atrasou, de modo que o pegaram pela mão, assim como a mão de sua filha e de suas filhas. Desculpa, sua mulher e suas filhas. Então, Lot, quando estava para sair de Sidom, para fugir de Sidom, e os malahim estavam com pressa de destruir, porque o Eterno ia mandar fogo. Vamos embora. E o Eterno tinha decretado que Lot ia ser salvo. E os próprios malá, pela demora de Lot, teve que pegar na mão de Lot para tirá-lo de Sodom e Gomorra, Sidom e Amorá. A ponto que eles falaram para ele, olha, não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque se um de vocês olharem para trás, vocês vão virar estátua de sal. Vocês vão virar sal, vocês vão ser exterminados. Não olhe para trás. Vocês, aí entra o Midrash. Vocês não podem olhar para trás, porque na verdade vocês não são tão justos que possam ver o juízo dessa cidade. Porque vocês estavam lá no meio. O que acontece? Lot é salvo pela intercessão, pelo mérito de Abraão e pelo mérito de quando eles estavam no Egito e Abraão teve que falar para sua esposa não,
para os reis que a sua esposa era sua irmã, o que não é mentira, porque prima era considerada irmã e ele era prima dela. Lot, quando olha aquilo, ele se cala. Mas no íntimo de Lot ele queria contar a verdade, mas ele se cala. E aquele fato de se calar diante, para proteger o seu tio, olha como é forte o mérito, a obediência. Para honrar o seu tio e proteger o seu tio, porque se eles soubessem que era esposa de Abraão, a Sara era esposa de Abraão, eles matariam Abraão. Porque eles não praticavam adultério, mas eles praticavam homicídio. Que loucura. Por esse fato, Lot fica quieto. O Midrash diz que pelo fato dele se calar, gerou um mérito diante dele para que Lot pudesse ser salvo de Sidom e Amorá. E pelo mérito de Abraão, que intercede. Se tiver 50 justos, o Senhor destruirá? Se tiver 45, o Senhor destruirá? Se tiver 40, o Senhor destruirá? Se tiver 30, Abraão, não destrua. Grande é o Eterno na sua justiça. Não havia 30. Um foi salvo por um mérito. Um mérito de seu tio e por um mérito. Então o mérito, muitas vezes, ela traz o quê? Salvação para nós. Uma obediência de uma mitzvah diante do Eterno, muitas vezes pode trazer nossa salvação. Ué, mas a salvação é por Yeshua. Claro que é, meu irmão. A salvação é por Yeshua. É a graça dele. Mas, se nós não tivermos mérito, se nós não tivermos uma atitude de obediência, a graça, ela está automaticamente aliada à obediência. Porque sem obediência você não tem salvação. Mas a obediência é o que comprova que você realmente reconheceu o Mashiach como seu Salvador. Amém? Então o poder do não mérito, o poder dos nossos méritos diante do Eterno traz bênção, honra, traz revelação e traz salvação para o seu povo. É isso que Vairá está dizendo. O poder dos nossos méritos diante dele. A atitude que nós temos diante das dificuldades e diante da Torá, da obediência que nós temos que praticar diante do Eterno. Toda mitzvah cumprida gera méritos diante do Eterno. E esses méritos vão ser computados e vão ser levados à memória do Eterno no momento exato. O Eterno disse, eu não posso exterminar Sidom e Amorá sem falar com Abraão. Abraão intercede e fala assim, não, peraí, eu vou exterminar a terra, mas eu vou salvar Lot e a sua família. A esposa de Lot olha para trás e vira uma estátua de sal. Mas os anjos lhe advertem, vocês não são tão justos assim. Muitas vezes, irmão, a gente quer ver o juízo de Deus sobre as pessoas. Por isso que Salmo 37, Terlim 37 fala assim, não olhai para a riqueza do ímpio. Não inveje a riqueza do ímpio. Porque ele é como uma erva que cresce, murcha e seca. Ele tem o seu tempo determinado. Vocês não. Os seus méritos, eles servem para essa terra e para o Olam Rabá. Baruch Hashem. Não devemos olhar, e muitas vezes, sabe o que acontece? Nós, como seres humanos falhos que nós somos, nós vemos uma pessoa praticar uma maldade com alguém ou alguma coisa, ou mesmo com a gente, principalmente, né? E a gente fala assim, Senhor, eu quero justiça. Alguém, não vou perguntar não. Eu quero ver justiça. E muitas vezes você não vê justiça. Eu não vejo justiça, nós não vemos. Por quê? Porque muitas vezes nossos méritos não nos dão essa autoridade. O Eterno vai cuidar. E você não vai ver. Mas o Eterno vai cuidar. Lot foi assim, vocês não podem olhar para trás, porque vocês não podem ver a justiça divina sobre essa cidade. Vocês comiam dessa cidade. Vocês participavam dessa cidade. Vocês estavam acoitando o que eles estavam fazendo e nunca falaram nada. Vocês são conhecedores da Torá. Você é sobrinho de Abraão.
e deixava o povo morrer de fome. Você está escapando por um triz. Quem tem ouvidos, ouça. Você está escapando por um triz. Amém? Baruch Hashem. Então muitas vezes nós não vamos ver a justiça do Eterno, mas o Eterno vai entrar com justiça. Agora, quanto mais mérito nós tivermos, mais revelação divina nós temos, mais bênção nós temos, mais salvação nós temos. E a salvação não é só para nós, mas para todos aqueles que estão do nosso lado, todos aqueles que entenderam o chamado do Eterno, entenderam a Torá do Eterno através das nossas vidas. E se há salvação para nós, para eles, há salvação para nós, amém? Baruch Hashem. Para terminar, olha o que está dito em Yohanan 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Yeshua está dizendo, você me ama? É porque é fácil falar assim, eu amo Yeshua. Louvar Yeshua, adorar Yeshua é maravilhoso. É fácil. Falar é fácil. Mas olha o que ele está dizendo. Você me ama de verdade? Pois quem me ama, guarda os meus mandamentos. Esse que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. Pode ter certeza, se você está guardando os meus mandamentos, ele é a Torá, não é? Segundo Yohanan 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era divino. Versículo 14, ela se fez carne, e nós vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Ele é a Torá. Você o ama? Então guarda os seus mandamentos. Porque se você me ama e guarda os meus mandamentos, você vai ser amado do meu Pai. E eu o amarei, e eu me revelarei a ele ou a você. Baruch Hashem. No Lanabá, ele vai dizer assim, vinde a mim, Baruch Hashem, benditos de meu Pai, Baruch Hashem, entre à direita, Baruch Hashem, e aí nós vamos fazer as bodas e celebrar junto, Baruch Hashem, pois entraremos no descanso de meu Pai, Baruch Hashem, aleluia, louvado seja o Eterno, aleluia, que nós tenhamos méritos diante de Hashem, que nossa obediência e a nossa integridade, a nossa aliança seja completa com Hashem, para que nós tenhamos lugar no Olam Abá e aqui colhemos as boas bênçãos do Eterno, amém? Baruch Hashem, eu agradeço a oportunidade, que o Eterno abençoe a cada um de vocês, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante o rosto e coloque em ti a Shalom. Uma Shavua Tov, que o Eterno te abençoe, Beshen Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishimerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Is Adonai, Adonai panavelecha, Ve'asem lecha Shalom.